Voltei depois de ter sumido por um longo período. E hoje eu vou falar de estilo gótico. Bora lá? Como todos os estilos extravagantes, salvo engano, nasceu na França. Ele é uma mistura de vários outros estilos. Foram utilizadas referências de estilos que já existiam para compor esse estilo maravilhoso e super complexo que é o estilo gótico. Você já deve ter visto em algum lugar ou tem uma pessoa na sua vida que gosta desse estilo. Uma coisa que a gente pode resumir o estilo gótico é que ele é bem extravagante. Diferente dos outros estilos, ele não é nada simples e ele utiliza materiais muito nobres dentro da sua composição, tanto na arquitetura quanto no design de interiores. Bom, na arquitetura, o estilo gótico surgiu lá no finalzinho da Idade Média, por volta do século XII, e segundo as referências ele durou mais ou menos uns 350 anos. Então ele teve muito tempo para amadurecer, para evoluir. Então a gente tem o estilo gótico com diversas características diferentes. Ele foi sendo incrementado ao longo dos anos. E a gente pode perceber isso muito claro, principalmente nas igrejas. Ainda na arquitetura a gente observa alguns elementos que são muito importantes para compor um estilo gótico. Ele tem volumes bem pontudos, bem alongados, então as catedrais góticas são bem compridas. É bastante utilizado vitral e um dos mais característicos é a rosácea, aquele vitral com formato de flor que fica bem na fachada. Ele realmente parece uma flor, por isso que ganhou esse nome. O estilo gótico, diferente do que as pessoas pensam, não é um estilo que parece uma catacumba. Na verdade, ele é muito elegante, fino, utilizado como uma forma de demonstrar poder aquisitivo naquela época, como todos os estilos quando surgiram. Uma das suas características principais é a ornamentação extravagante. Quando você entra num edifício gótico, quando você observa ele de fora, ele tem muitos detalhes. Vai ter muitos detalhes também nos móveis, nos tecidos, nas padronagens que são utilizadas, tanto nas estampas quanto nos papéis de parede, e é bem ornamentado por dentro. Então tudo dentro de um local que tem um estilo gótico vai ser extra ornamentado. Então se você está pensando em adotar um estilo gótico para o seu ambiente, eu vou dar algumas dicas para você. Uma das principais características do estilo gótico é que ele não é nada funcional. Ele dá valor para objetos, dá valor para detalhes e não para funcionalidade. Então esquece a funcionalidade na hora de montar seu ambiente gótico. Ele evoca drama, então a gente tem que trazer isso através dos objetos, das texturas. Tudo que for compor um estilo gótico precisa evocar essa dramaticidade. Ele tem muita presença, então precisa ter muito cuidado na hora de escolher tanto os tecidos quanto os objetos, principalmente dar espaço para coisas que remetem à nobreza. Os tecidos, por exemplo, você pode utilizar o veludo e o cetim, tanto nas cortinas quanto nas almofadas, ou mesmo nos estofados dos móveis. Os objetos geralmente são bem trabalhados, então eles vão ter muitos detalhes, e são normalmente objetos em louça ou em metais, como prata, cobre, ou metais envelhecidos. Os móveis vão ter muitos detalhes de trabalho de marcenaria. Uma das principais características é que eles têm espirais. Eles vão imitar um pouco as catedrais, eles vão ter essa estrutura bem trabalhada e esculpida. Os cantos geralmente têm um detalhe e os puxadores também vão ser bem trabalhados. Na hora de escolher as madeiras, preferencialmente opte pelas madeiras mais escuras. Aquela assinatura do estilo gótico é um pouco mais escuro nos seus detalhes, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não escurecer o ambiente e transformar ele realmente numa catacumba. A gente não quer isso, a gente quer valorizar os objetos, valorizar os móveis, todos esses materiais que você está colocando dentro do seu ambiente. Se você tiver com dificuldade de escolher um quadro, por exemplo, dê preferência para temas florais ou temas angelicais. Está muito atrelado ao estilo gótico. Na hora de escolher a moldura, esquece aquela moldura lisa. Dá preferência para aquelas molduras bem trabalhadas, bem talhadas, bem ornamentadas. Na hora de trazer o tom para as paredes, elas vão estar ali numa linha dos tons terrosos, não necessariamente escuros, de novo, pra gente não fechar o ambiente, não enclausurar ele. Então você pode trazer mesmo um vermelho, um verde, azul. Se você quiser trazer tons mais escuros, mais fortes, tenta colocar ele um pouco mais pálido. Ir para uma paleta de pastéis, isso vai te ajudar a trazer cores diferentes e ao mesmo tempo não escurecer muito o seu ambiente. Lembrando que quando a gente coloca uma cor escura dentro do ambiente, ele tende a parecer mais enclausurado. Então na hora de colocar pintura na sua parede, opte por pintar valorizando o espaço que você tem, ao invés de fechar ele. As cortinas, por exemplo, você pode optar por cortinas com um tecido
mais pesado. O veludo é um pouco mais nobre, mas ele pode ser substituído pelo suede, que é muito utilizado tanto nos estofados quanto nas cortinas, principalmente se você tiver bicho em casa, é uma ótima solução. Se você tiver oportunidade, também é interessante colocar lustre. Tenta pensar o seguinte: antigamente as catedrais góticas eram muito grandes e muito iluminadas durante o dia, mas à noite todo aquele ambiente gigantesco ficava muito escuro, precisava de muita iluminação artificial. Então eles colocavam vários lustres bem grandes com muitas velas para poder iluminar o ambiente. Hoje a gente não precisa mais colocar vela, obviamente, mas você pode colocar um lustre que não seja tão pesado e que vai trazer um pouco desse ar gótico para dentro do seu ambiente. Outra opção é o castiçal, que é um pouco mais simples, mas que ele também tem a mesma função e vai trazer essa decoração gótica para o seu ambiente. Se ao invés de pintar sua parede, você quiser investir num papel de parede, é muito interessante você procurar por temas florais, mas que não sejam muito alegres, com cores vibrantes. Sempre dentro daquela paleta de tons terrosos, ou roxo, verde, vermelho, mas sempre com um tom mais opaco, para não ficar muito vibrante e trazer esse ar primaveril para o ambiente gótico. A gente não quer um ar primaveril no ambiente gótico. Ele é escuro e dramático. Pensa num teatro. Quando você for escolher um papel de parede, ele tem que ser um figurante dentro da sua peça de teatro gótica. Acho que é isso. Se você ficou com alguma dúvida sobre o estilo gótico, deixe seu comentário aqui embaixo. Envie esse vídeo para aquela pessoa gótica que você conhece, talvez possa ajudar ela a decorar melhor o ambiente dela, não ficar parecendo o quarto do Drácula. Curte esse vídeo se você tiver gostado, se te ajudou de alguma forma. E se você tem algum estilo que você queira saber um pouco mais e queira que eu traga um vídeo exemplificando, trazendo algumas referências pra você, deixa aqui embaixo também, que eu vou olhar com carinho todos os comentários. É isso. Tchau! Se você ficou até agora aqui nesse vídeo, eu vou te contar algumas referências que eu encontrei enquanto fazia minha pesquisa para montar o roteiro. Tem alguns diretores que eu acho bem interessantes que os filmes deles têm uma pegada gótica. Por exemplo, o Tim Burton, ele tem essa assinatura gótica em todos os filmes que ele faz, é clássico. O Neil Gaiman também, ele traz esse astral gótico para todas as obras dele. E o Guillermo del Toro, ele também traz um pouco desse astral gótico para as obras dele. Principalmente filmes de terror tem um pouco dessa pegada gótica, não necessariamente porque é assustador o ambiente, mas é principalmente porque eles são ambientes que evocam essa dramaticidade e eles são muito interessantes para ambientar pro filme de terror. Então, nem sempre é um terror slayer, né, que chama? E não necessariamente precisa ser aquele terrorzão slash, muito sangue e tal. Às vezes é um terror psicológico, porque todos esses ambientes têm esse poder de trazer esses sentimentos pro telespectador. Então, eles utilizam muito desses artifícios para montar uma cena que traga esse drama, né? Então são exemplos bem legais. E uma das referências que eu vi, Game of Thrones, eles utilizam a referência da casa Lannister pra exemplificar o estilo gótico. Sinceramente eu achei mais vitoriano do que gótico, mas ao mesmo tempo o estilo vitoriano e o estilo gótico eles dialogam muito, então de certa forma faz sentido. Os edifícios também góticos, eles são clássicos, as catedrais góticas, a Notre Dame mesmo, e o estilo gótico evoluiu muito ao longo do tempo. Então ele tem algumas modificações, algumas fases, que ele durou 350 anos. Então tem um estilo gótico que foi o inicial, ele é um pouco mais simples, depois ele foi evoluindo. O final do estilo gótico ele é flameado, então ele tem uns detalhes que eu sinceramente acho riquíssimo, que são os vitrais com uns arabescos, e aí você vai ver que eles não têm uma padronagem correta, parece realmente um monte de foguinho. Eu acho que ele é o mais interessante de todos os estilos góticos. E ele vai modificar muito de um país para o outro, então os países foram adaptando para a cultura deles. A gente tem um leque de estilos góticos bem amplo para poder aprender mais sobre, para poder implementar em desenho, em filme, são muitas referências. Então não é de se jogar fora. É isso, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo das referências que eu utilizei. Vão ter uma pasta no Pinterest também com algumas referências. E é isso aí, se vocês tiverem alguma sugestão e quiserem deixar aqui pra mim, eu vou adorar. É isso, obrigada.